Ela era só uma enfermeira pobre cuidando de um morador de rua sujo no corredor do hospital. Todos riram dela, a desprezaram, quase a demitiram. Mas quando descobriram quem era aquele homem, ninguém conseguiu acreditar. Camila correu pelos corredores do Hospital São Vicente com o coração apertado. Eram 5 da manhã e ela já estava atrasada para o plantão. A noite anterior tinha sido terrível. Dona Rosa, sua mãe, passou horas tossindo e Camila ficou acordada segurando a mão dela, prometendo que ia conseguir o dinheiro para o tratamento. Por favor, Deus, me dá força hoje. Camila murmurou enquanto trocava de roupa no vestiário. As mãos tremiam de cansaço. Eduarda, de 5 anos, tinha chorado a noite toda porque queria ficar perto da vovó doente. Maria, de 8 anos, tentou ser corajosa, mas Camila viu o medo nos olhos da filha mais velha. Camila, você está com uma cara péssima, disse a enfermeira Sandra, entrando no vestiário. Dormiu onde? Na rua? Minha mãe passou mal de novo. Tive que ficar acordada cuidando dela. Sandra balançou a cabeça com pena. Menina, você precisa internar sua mãe logo. Deixar em casa assim vai piorar. Você sabe que eu não tenho dinheiro para internação particular. E no público a fila está com 6 meses de espera. Camila amarrou o cabelo e saiu para o corredor principal. O hospital estava movimentado como sempre. Pacientes esperando atendimento, médicos correndo de um lado para outro, enfermeiras sobrecarregadas. Era a desordem de todo dia. Foi quando ela viu. Um homem estava sentado no chão do corredor, encostado na parede. Roupas sujas e rasgadas, cabelo comprido e desgrenhado, barba por fazer há semanas. Várias pessoas passavam por ele como se fosse invisível. Socorro! O homem disse com voz fraca, estendendo a mão para uma médica que passou. Por favor, alguém pode olhar meu braço? A médica nem parou. Fez uma cara de nojo e acelerou o passo. Camila parou na frente dele. O homem levantou os olhos e ela viu algo que a surpreendeu. Mesmo sujo, mesmo com aquela aparência, os olhos dele tinham uma inteligência que não batia com o resto. Mas não era hora de ficar analisando. Era um ser humano ferido pedindo ajuda. Deixa eu ver esse braço, Camila disse se agachando. Camila! A voz de Dr. Henrique cortou o corredor como uma navalha. O que você está fazendo? Camila se virou. Dr. Henrique vinha em direção a ela com uma cara que prometia problemas. Aos 45 anos, ele era o chefe do setor de emergência e conhecido por tratar mal todos os funcionários, especialmente as enfermeiras. Doutor, esse senhor está ferido. Precisa de atendimento. Esse aí é sem teto, Camila. Não é paciente. Chama a segurança para tirar ele daqui. O homem no chão, que Camila ainda não sabia que se chamava Carlos, observou a cena em silêncio. Nos últimos 3 meses, ele tinha visitado 5 hospitais da cidade se passando por morador de rua. Queria entender como as instituições tratavam os mais necessitados. O que estava vendo até agora era revoltante. Dr. Henrique, ele está sangrando. Como enfermeira, não posso ignorar alguém que precisa de ajuda. Como enfermeira, você deveria saber que temos protocolo. Gente assim vai para o postinho da periferia. Camila sentiu uma revolta subir no peito. Gente assim, doutor, com todo respeito, ele é um ser humano. Várias pessoas pararam para observar a discussão. Outros médicos se aproximaram curiosos. Carlos fingiu que estava fraco demais para prestar atenção, mas captava cada palavra. Camila, você está desobedecendo uma ordem direta. Dr. Henrique disse, a voz ficando mais alta. Afaste-se desse indivíduo agora. Doutor, vou fazer o curativo rápido e... Você não vai fazer curativo nenhum. Dr. Henrique explodiu. Não vou permitir que você desperdice material hospitalar com qualquer um que aparece aqui. O silêncio no corredor ficou constrangedor. Carlos observou como todas as pessoas olhavam para Camila com uma mistura de pena e desaprovação. Ninguém se posicionou a favor dela. Dr. Henrique, Camila disse, tentando manter a calma. É um curativo simples. Gaze, soro fisiológico e esparadrapo. Não custa nem R$15. R$15 aqui, R$15 ali. No final do mês são centenas de reais jogados fora com gente que nem contribui para a sociedade. Carlos cerrou os punhos. Em 3 meses fazendo auditoria de qualidade disfarçado, nunca tinha ouvido uma declaração tão insensível de um médico. Doutor, quando me formei,
Fiz um juramento. Prometi cuidar de quem precisa, independente de cor, religião ou condição social. Dr. Henrique deu uma risada sarcástica. Ah, Camila, sempre com esses discursos bonitos. Você quer bancar a heroína? Então banca com seu próprio dinheiro. Como assim? Qualquer material que você usar com esse aí vai ser descontado do seu salário. Camila ficou pálida. Seu salário de R$ 1.700 mal dava para sustentar as 2 filhas, pagar o aluguel e comprar os remédios da mãe. Descontar R$ 15 podia parecer pouco, mas para ela fazia diferença. Carlos observou o conflito interno dela. Viu quando Camila olhou para o ferimento dele, depois para Dr. Henrique, depois para os colegas que esperavam sua decisão. Tudo bem, Camila disse finalmente. Desconta do meu salário. Dr. Henrique pareceu surpreso. Claramente esperava que ela desistisse. Você tem certeza disso, Camila? Porque não vou voltar atrás. Tenho certeza. Camila se ajoelhou ao lado de Carlos e começou a examinar. Como você se machucou? Camila perguntou baixinho, limpando o ferimento com soro. Caí numa construção abandonada ontem à noite. Carlos respondeu, mantendo o disfarce. Tinha muito entulho no chão. Disse ele, apesar do ferimento ter sido causado por um leve acidente em um dia anterior de forma não proposital, quando escorregou na calçada de casa. Deve ter doído muito. Doeu, mas não tanto quanto ver a maldade das pessoas. Camila parou o curativo por um segundo e olhou nos olhos dele. Havia uma tristeza ali que ia além da dor física. Nem todo mundo é mau, Camila disse, voltando ao curativo. Só estão perdidos. Dr. Henrique voltou depois de alguns minutos, acompanhado da supervisora de enfermagem, Dona Teresa. Camila, o que está acontecendo aqui? Dona Teresa perguntou com cara de quem já sabia da confusão. Estou terminando um curativo, Dona Teresa. Dr. Henrique me disse que você desobedeceu ordens diretas. Camila respirou fundo. Dona Teresa era justa, mas também rigorosa com hierarquia hospitalar. Dona Teresa, é um curativo simples. Não posso ver alguém sangrando e não fazer nada. Camila, querida, eu entendo o seu lado humano, mas temos regras aqui. Não podemos atender todo morador de rua que aparece. Ele não estava pedindo cirurgia nem internação. Só queria que alguém olhasse o ferimento. Dona Teresa suspirou. Mesmo assim, você contrariou o médico responsável pelo setor. Carlos terminou de ouvir toda a conversa. Aquela enfermeira estava arriscando o emprego para cuidar de um estranho. Estava disposta a pagar do próprio bolso para fazer o que considerava certo. Pronto, Camila disse, terminando o curativo. Está limpo e protegido. Troca a gás em 2 dias e procura um posto de saúde se infeccionar. Carlos olhou para o braço. O curativo estava perfeito, feito com cuidado e carinho. Obrigado, ele disse, emocionado de verdade. Você é um anjo. Não sou anjo coisa nenhuma. Só fiz meu trabalho. Dr. Henrique se aproximou novamente. Camila, você vai ser advertida por indisciplina. E como prometido, os R$ 15 do material saem do seu salário. Entendido, doutor. E você, Dr. Henrique apontou para Carlos. Levanta daí e sai do meu hospital. Se aparecer aqui de novo, chamo a polícia. Carlos se levantou devagar, fingindo dificuldade. Obrigado, enfermeira. Deus vai recompensar a senhora. Enquanto Carlos saía do hospital, sua mente fervilhava. Em 15 anos construindo impérios empresariais, nunca tinha encontrado alguém com tamanha bondade genuína. Camila tinha sacrificado parte do próprio salário para ajudar um completo estranho. Mas o que mais impressionou Carlos foi a forma desumana como o Dr. Henrique tratou a situação. Aquilo não era normal. Era crueldade deliberada. E se um médico agia assim na frente de todos, o que mais estaria acontecendo naquele hospital quando ninguém estava vendo? Carlos entrou no carro discreto que o esperava na esquina. Seu motorista e segurança, João, o aguardava. Como foi hoje, Sr. Carlos? João, preciso que você faça uma análise financeira do Dr. Henrique do Hospital São Vicente. Quero entender seu padrão de gastos, propriedades, estilo de vida. Algum problema específico? Carlos olhou para o curativo no braço. Conheci alguém muito especial hoje, e quero ter certeza de que pessoas como ela não sejam prejudicadas por gestão inadequada. Naquela tarde, Camila chegou em casa destruída.
O dinheiro descontados do salário significavam que as filhas não poderiam sair final do mês, mas não se arrependia. Mamãe, como foi o trabalho? Maria perguntou, abraçando Camila. Foi difícil, minha filha, mas mamãe fez a coisa certa. Dona Rosa estava deitada no sofá, mais pálida que ontem. Filha, você está bem? Parece preocupada. Estou bem, mãe. Só cansada. Camila não contou sobre o desconto no salário. Dona Rosa já se sentia culpada por ser um peso financeiro para a família. Não precisava de mais preocupação. Naquela noite, enquanto colocava as filhas para dormir, Maria fez uma pergunta que apertou o coração de Camila. Mamãe, por que as pessoas são más com quem precisa de ajuda? Camila sentou na beirada da cama. Nem todas as pessoas são más, Maria. Algumas estão com medo, outras nunca aprenderam a ser boas. E a mamãe? Por que a mamãe sempre ajuda todo mundo? Porque quando você ajuda alguém, você se torna uma pessoa melhor. E eu quero que vocês cresçam sabendo que fazer o bem vale a pena. Mesmo quando dói? Camila beijou a testa da filha. Principalmente quando dói. Do outro lado da cidade, Carlos estava no escritório particular de casa, analisando documentos. João tinha conseguido informações preliminares sobre Dr. Henrique em poucas horas. Sr. Carlos, olha isso aqui. João disse, mostrando uma pasta. Dr. Henrique ganha R$15 mil por mês no hospital, mas comprou um apartamento de R$800 mil no ano passado. Como ele justifica essa diferença? Consultório particular. Mas pelos registros ele atende muito pouco. Não dá para sustentar esse padrão de vida. Carlos franziu a testa. Continue investigando. Quero detalhes de movimentação bancária, fornecedores do hospital, tudo. E a enfermeira Camila? Quer que eu investigue ela também? Não. Carlos respondeu sem hesitar. Ela é diferente. É genuína. Carlos olhou pela janela do escritório. Amanhã voltaria ao Hospital São Vicente. Tinha uma investigação para continuar e uma enfermeira especial para proteger. 3 dias depois, Camila estava organizando medicamentos no posto de enfermagem quando ouviu um alvoroço no corredor principal. Vozes alteradas, gente reclamando. Ela saiu para ver o que estava acontecendo e sentiu o estômago afundar. Era ele. O homem do curativo estava de volta, sentado no mesmo lugar do corredor. Mas dessa vez estava diferente. Mais sujo, mais abatido, e tinha uma nova ferida na testa. De novo não, murmurou a enfermeira Sandra, balançando a cabeça. Esse aí vai virar problema. Dr. Henrique apareceu no corredor como um furacão. Quem deixou esse sujeito entrar aqui de novo? O segurança do hospital, seu Antônio, se aproximou nervoso. Doutor, ele chegou cedo, antes da troca de turno. Quando percebi, já estava aí. Então tira ele agora! Carlos, ainda disfarçado, levantou os olhos para Dr. Henrique. Por favor, doutor, só quero que alguém olhe minha testa. Caí de novo ontem à noite. Você não aprendeu nada da última vez? Dr. Henrique gritou. Aqui não é lugar para gente como você. Camila observou a cena com o coração apertado. Como médico, doutor, Henrique deveria ter pelo menos um mínimo de compaixão. Doutor, Camila se aproximou. Deixa eu só dar uma olhada. Camila! Dr. Henrique se virou para ela com fúria. Você não aprendeu nada com a advertência da semana passada? Doutor, ele está machucado. E daí? Ele que procure o posto de saúde da região dele. Carlos observou toda a discussão, mas sua atenção estava focada em outra coisa. Enquanto o doutor Henrique gritava, Carlos viu uma cena que o deixou ainda mais intrigado. Uma funcionária da farmácia, Lúcia, passou pelo corredor carregando uma caixa pesada. Dentro da caixa, Carlos conseguiu ver várias ampolas de medicamento caro. Eram remédios que custavam centenas de reais cada ampola. O estranho era que Lúcia não estava levando a caixa para dentro do hospital. Estava saindo pela porta dos fundos, onde havia um carro esperando. Gente, vocês querem parar de fazer escândalo? Dona Teresa apareceu tentando controlar a situação. Tem paciente internado tentando descansar. Dona Teresa, esse indivíduo voltou depois que foi expulso. Dr. Henrique disse, apontando para Carlos. E a Camila quer atender ele de novo. Dona Teresa olhou para Camila com desapontamento. Camila, conversamos sobre isso semana passada. Dona Teresa, olha o estado dele. Isso não justifica desobedecer ordens. Camila respirou fundo.
Sabia que estava arriscando muito, mas não conseguia ver alguém sangrando e não fazer nada. Dona Teresa, se a senhora me permitir, eu atendo ele no meu horário de almoço. Como voluntária, não como funcionária do hospital. Dr. Henrique deu uma risada cruel. Voluntária? Camila, você vai trabalhar de graça agora? Se for necessário. Carlos ficou chocado com aquela resposta. A enfermeira estava disposta a abrir mão do próprio almoço para cuidar dele. Em 3 meses investigando hospitais, nunca tinha visto tamanha dedicação. Sabe de uma coisa, Camila? Dr. Henrique disse com malícia. Já que você gosta tanto de bancar a heroína, vai fazer o seguinte. Atende esse aí no seu horário de almoço, mas depois fica até às 10 da noite cobrindo o plantão da enfermeira Regina, que faltou hoje. Camila empalideceu. Ficar até às 10 da noite significava chegar em casa quase meia-noite. As filhas iam dormir sem ela de novo, e Dona Rosa ia ficar sozinha cuidando das meninas mesmo doente. Doutor, eu tenho 2 filhas pequenas em casa. Deveria ter pensado nisso antes de ser teimosa. Dona Teresa suspirou. Camila, é essa a única forma de resolver a situação sem uma nova advertência. Carlos viu o conflito no rosto de Camila. Ela olhou para ele, depois para Dr. Henrique, depois para o chão. Estava calculando se valia a pena sacrificar mais um dia com as filhas para ajudar um estranho. Está bem, Camila disse finalmente. Eu aceito. Perfeito! Dr. Henrique sorriu maliciosamente. Seu Antônio, leva esse aí para a salinha de curativo no final do corredor. A heroína aqui cuida dele na hora do almoço. Carlos foi levado para uma sala minúscula no final do corredor, longe do movimento principal. Era um depósito que tinha sido improvisado como sala de procedimentos menores. Enquanto esperava, ele aproveitou para observar melhor o funcionamento do hospital. Pela janela da salinha, Carlos viu Lúcia da farmácia saindo com outra caixa. Dessa vez, ela olhou para os lados antes de entrar no mesmo carro de antes. Claramente estava levando medicamentos para fora do hospital sem autorização. Carlos pegou o celular e discretamente fotografou a placa do carro. Depois ligou para João. João, preciso que você investigue uma placa para mim. Carlos sussurrou no telefone passando os números. Já anoto. Mais alguma coisa? Sim, quero uma lista completa de fornecedores de medicamentos do Hospital São Vicente. E quero saber quem autoriza as compras. Entendido. Em quanto tempo precisa? O mais rápido possível. Meio-dia chegou e Camila apareceu na porta da salinha carregando uma bandeja com material de curativo. Ela parecia cansada e preocupada. Como você está se sentindo? Camila perguntou, se aproximando para examinar. Melhor agora que a senhora chegou. Carlos respondeu sinceramente. Camila começou a limpar o ferimento na testa dele. Era um corte superficial, mas que precisava ser bem higienizado para não infeccionar. Posso fazer uma pergunta? Carlos disse enquanto ela trabalhava. Claro. Por que você faz isso? Por que se sacrifica para ajudar alguém que nem conhece? Camila parou o curativo por um momento e olhou nos olhos dele. Porque se fosse meu pai, minha mãe ou minhas filhas precisando de ajuda, eu ia querer que alguém tivesse compaixão. Você tem filhas? 2. Maria de 8 anos e Eduarda de 5. E elas não estão te esperando para almoçar? Camila desviou o olhar. Hoje vão almoçar com a vovó. Eu trouxe um sanduíche para comer aqui mesmo. Carlos sentiu uma pontada de culpa. Por causa dele, aquela mãe dedicada estava perdendo o almoço com as filhas. E o trabalho até às 10 da noite? Quem vai cuidar das suas filhas? Minha mãe cuida. Ela está doente, mas sempre dá um jeito de ajudar. Doente como? Camila hesitou antes de responder. Problema pulmonar. Precisa de medicamento caro que o SUS não fornece. Carlos franziu a testa. Que tipo de medicamento? Alguns importado. Custa R$ 400 por mês. R$ 400 por mês para uma enfermeira que ganhava 1.700. Era uma fortuna. Carlos fez o cálculo rapidamente. Camila gastava quase 1/4 do salário só com remédio para a mãe. E vocês conseguem comprar? Às vezes sim, às vezes não. Quando não consigo, minha mãe fica pior. Carlos observou como Camila fazia o curativo com cuidado e carinho, mesmo sabendo que estava sacrificando o próprio bem-estar para isso. Pronto, Camila disse terminando. Esse corte vai cicatrizar bem, só mantém limpo. Obrigado. Você é uma pessoa especial.
Camila sorriu timidamente. Só faço o meu trabalho. Isso vai muito além do seu trabalho. Nesse momento, alguém bateu na porta da salinha. Era Lúcia da farmácia. Camila, você viu o Dr. Henrique por aí? Acho que ele foi almoçar. Por quê? Preciso que ele assine uma requisição urgente. Carlos observou Lúcia com atenção. Ela parecia nervosa, ansiosa. Que tipo de requisição? Camila perguntou inocentemente. Reposição de estoque. Tivemos uma perda grande de medicamentos ontem. Perda? Como assim? Lúcia hesitou. Problema no ar-condicionado da farmácia. Alguns medicamentos estragaram com o calor. Carlos sabia que era mentira. Medicamentos hospitalares são armazenados em condições especiais, com backup de refrigeração. Era impossível uma perda tão grande por problema no ar-condicionado. Nossa, que prejuízo, Camila disse preocupada. Eram medicamentos caros? Alguns, mas não se preocupa com isso. Não é problema seu. Lúcia saiu da sala rapidamente, claramente desconfortável com as perguntas. Estranho, Camila murmurou. O quê? O ar-condicionado da farmácia foi trocado mês passado. Era novo. Carlos sentiu que estava chegando perto de descobrir alguma coisa importante. Você conhece bem a funcionária da farmácia? Lúcia? Trabalha aqui há 2 anos. Sempre foi meio fechada, mas é boa funcionária. Ela sempre foi nervosa assim? Camila pensou um pouco. Agora que você falou, nas últimas semanas ela anda meio estranha. Sempre com pressa, sempre olhando para os lados. Carlos decidiu arriscar uma pergunta. Camila, você já notou alguma irregularidade no hospital? Alguma coisa que não parecia certa? Camila o olhou com surpresa. Por que pergunta isso? Curiosidade. Às vezes quem está de fora percebe coisas que quem está dentro não vê. Camila ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se devia falar ou não. Tem uma coisa que sempre me intrigou. Ela disse finalmente. O quê? Dr. Henrique tem uma vida muito luxuosa para um médico de hospital. Como assim? Carro importado, roupas caras, relógio que custa mais que meu salário de 1 ano. E semana passada ouvi ele falando no telefone sobre uma viagem para a Europa. Carlos sentiu o coração acelerar. Estava confirmando suas suspeitas. Você acha que ele tem outras fontes de renda? Oficialmente, ele tem consultório particular. Mas eu nunca ouvi falar de nenhum paciente particular dele. Nesse momento, a porta da salinha se abriu bruscamente. Doutor. Henrique estava parado na entrada com cara de poucos amigos. Camila, que demora é essa? Já passou da hora do almoço. Desculpa, doutor. Já estava terminando. Dr. Henrique olhou para Carlos com desprezo. E você? Já pode ir embora. E dessa vez não volta mais. Sim, senhor. Obrigado pela ajuda, enfermeira. Carlos se levantou e se dirigiu para a porta. Quando passou por doutor. Henrique, ele murmurou. Deus vê tudo, doutor. Dr. Henrique o olhou com estranheza, mas não disse nada. Carlos saiu do hospital com muito mais informações do que esperava. Não só tinha confirmado suas suspeitas sobre Dr. Henrique, como também descobriu possíveis falhas graves no controle de estoque envolvendo Lúcia da farmácia. Mas o que mais o impressionou foi Camila. Uma mulher que sacrificava o próprio bem-estar para ajudar outros, que trabalhava dobrado para sustentar a família, que tinha compaixão mesmo quando isso a prejudicava. Naquela tarde, Carlos ligou para João com novas instruções. João, quero que você investigue a funcionária da farmácia, Lúcia Mendes, e quero relatórios detalhados de todos os medicamentos que entram e saem do Hospital São Vicente. Isso vai demorar alguns dias. Não tem problema. E João? Sim? Preciso que você faça uma coisa para mim. Quero que você compre 1 mês de broncodilatador importado e entregue anonimamente para uma mulher chamada Rosa Carvalho. Onde ela mora? Carlos passou o endereço que tinha conseguido discretamente do prontuário de Camila. E coloca um bilhete dizendo que é uma doação de alguém que admira enfermeiras dedicadas. Entendido? Mais alguma coisa? Sim. Amanhã eu volto ao hospital. E dessa vez vou observar tudo ainda mais de perto. 2 dias depois, Camila estava chegando em casa às 11 da noite quando ouviu um choro desesperado vindo de dentro. Seu coração disparou. Era Eduarda chorando de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. Camila abriu a porta correndo e encontrou uma cena que fez o mundo desabar. Maria estava segurando Eduarda no colo, as duas em pânico total.
Dona Rosa estava caída no chão da sala, inconsciente, com os lábios roxos. Mamãe! Camila gritou correndo para a mãe. O que aconteceu? A vovó começou a tossir muito forte, Maria disse entre soluços. Depois ela falou que não conseguia respirar e caiu no chão. Eduarda ligou para você, mas você não atendeu. Camila pegou o celular e viu 5 chamadas perdidas das filhas. Estava no plantão extra, cuidando de outros pacientes, enquanto a própria mãe estava passando mal em casa. Há quanto tempo ela está assim? Camila perguntou, verificando a pulsação fraca de Dona Rosa. Uns 20 minutos, Maria respondeu. Eu tentei acordar ela, mas não consegui. Camila chamou uma ambulância, mas sabia que demoraria para chegar. Dona Rosa estava com uma crise respiratória grave, causada pela falta do medicamento que ela não conseguiu comprar esse mês. Mamãe, acorda! Camila sussurrou, segurando o rosto da mãe. Por favor, não me deixa. As meninas precisam de você. Eu preciso de você. Eduarda se aproximou, ainda chorando. Mamãe, a vovó vai ficar boa? Camila abraçou a filha menor, tentando esconder o próprio desespero. Vai sim, meu amor. A vovó é forte. Mas por dentro, Camila estava entrando em pânico. Se Dona Rosa morresse, ela ia perder a única pessoa que ajudava a cuidar das meninas. Ia ficar completamente sozinha no mundo, sem ter como sustentar a família. A ambulância chegou depois de 40 minutos. 40 minutos eternos onde Camila assistiu a mãe lutar para respirar, onde suas filhas choraram de medo, onde ela se sentiu a mulher mais impotente do mundo. Vamos levar ela para o São Vicente, o paramédico disse. Camila sentiu em uma situação difícil. O mesmo hospital onde ela enfrentava desafios profissionais seria o lugar onde cuidariam de sua mãe. No hospital, Dr. Henrique estava de plantão na emergência. Quando viu Camila chegando com Dona Rosa na maca, ele fez uma cara de impaciência. Camila, o que está fazendo aqui fora do horário? Doutor, é minha mãe. Crise respiratória. Dr. Henrique olhou para Dona Rosa com o mesmo desprezo que demonstrava pelos pacientes pobres. Ela tem plano de saúde? Não, doutor, é pelo SUS. Claro que é. Dr. Henrique suspirou com irritação. Leva ela para a ala C. Alguém vai atender quando der. Doutor, ela está muito grave. Por favor. Camila, aqui você não é enfermeira. É só mais uma acompanhante. E eu não vou dar tratamento especial só porque você trabalha aqui. Camila sentiu o desprezo tão profunda que teve vontade de gritar. Sua mãe estava morrendo, e o médico que a diminuía no trabalho continuava sendo cruel mesmo numa situação dessas. Por favor, doutor. Ela só precisa de broncodilatador. Eu pago, eu trabalho extra, faço qualquer coisa. Camila, para de drama. Sua mãe vai esperar igual todo mundo. Maria e Eduarda assistiram toda a conversa, vendo a mãe implorando e sendo rejeitada. Era a primeira vez que elas viam Camila chorando de desespero. Carlos estava no estacionamento do hospital, observando o movimento noturno quando viu a ambulância chegar. Ele tinha voltado para fazer mais observações sobre o esquema de medicamentos quando reconheceu Camila saindo da ambulância com uma mulher mais velha. Carlos se aproximou discretamente da entrada da emergência e ouviu toda a conversa entre Camila e Dr. Henrique. O que viu o deixou revoltado. Dr. Henrique estava negando atendimento prioritário para a mãe da enfermeira que se sacrificava para ajudar outros. Mamãe! Eduarda puxou a blusa de Camila. Por que o doutor é mau com a gente? Camila se ajoelhou na altura da filha, tentando esconder as lágrimas. Às vezes as pessoas são más, meu amor, mas a gente não pode ser igual a elas. Mas se a gente é boa, por que acontecem coisas ruins? Camila não tinha resposta para aquela pergunta. Como explicar para uma criança de 5 anos que o mundo às vezes é injusto com quem mais merece bondade? 2 horas depois, Dona Rosa ainda não tinha sido atendida. Camila estava sentada no corredor da emergência, segurando as filhas que tinham adormecido no banco desconfortável. De vez em quando ela ia até a recepção perguntar sobre a mãe, mas sempre recebia a mesma resposta. Ainda tem gente na frente. Foi quando Carlos apareceu na porta da emergência, disfarçado de homem em situação de rua como sempre. Ele fingiu estar com dor, mas na verdade queria observar de perto como Camila estava sendo tratada. Enfermeira Camila? Carlos se aproximou. A senhora está bem? Camila levantou os olhos vermelhos de tanto chorar.
Ah, é você. Não estou bem, não. Minha mãe está passando mal e ninguém quer atender ela. Que tipo de problema sua mãe tem? Problema respiratório. Precisava de um broncodilatador simples, mas não consegui comprar esse mês. Carlos sentiu uma raiva imensa. Dona Rosa estava sofrendo por falta de um medicamento que custava R$ 400, enquanto ele sabia que milhares de reais em medicamentos estavam sendo desviados do próprio hospital. Faz muito tempo que ela está esperando. 3 horas. Camila começou a chorar de novo. E minhas filhas estão aqui desde meia-noite com sono, com medo. Elas nunca viram a vovó assim. Carlos olhou para Maria e Eduarda dormindo no banco e sentiu o coração apertar. 2 crianças inocentes sofrendo porque o sistema de saúde era falho. Camila, Carlos disse cuidadosamente. Posso fazer uma pergunta? Por que, doutor? A Henrique tem implicância com você? Camila suspirou, cansada demais para esconder a verdade. Porque eu atendo gente pobre. Ele acha que desperdício recursos do hospital. Mas você é enfermeira. Não é seu trabalho cuidar de todos os pacientes? Deveria ser, mas aqui só importa dinheiro. Camila olhou ao redor da emergência vazia. Olha isso. 3 da manhã, emergência vazia. E minha mãe não pode ser atendida porque não tem plano de saúde. Nesse momento, Carlos viu algo que o chocou completamente. Lúcia da farmácia estava saindo pela porta dos fundos carregando outra caixa de medicamentos. Às 3 da manhã. Numa emergência praticamente vazia. Camila, quem é aquela mulher ali? Carlos perguntou discretamente. Camila olhou na direção que ele apontava. É Lúcia da farmácia. Que estranho ela estar aqui essa hora. Ela sempre trabalha de madrugada? Não, Lúcia é do turno da manhã. Carlos se levantou. Vou ali fora tomar um ar. Volto já. Carlos seguiu Lúcia até o estacionamento e viu uma cena que confirmou todas as suas suspeitas. Lúcia entregou a caixa para um homem num carro preto. Parecia ser uma transferência não autorizada de materiais do hospital. Carlos fotografou toda a transação com o celular. Finalmente tinha evidência concreta do esquema de desvio de medicamentos. Quando voltou para dentro, encontrou Camila ainda mais desesperada. Dona Rosa tinha acordado, mas estava com muita dificuldade para respirar. Mãe, aguenta firme. Camila segurava a mão de Dona Rosa. Logo alguém vai te atender. Filha, Dona Rosa sussurrou com dificuldade. Se eu não melhorar, cuida das meninas. Elas são tudo o que importa. Não fala assim, mãe. Você vai ficar boa. Maria acordou com a conversa e viu a avó consciente. Vovó, você acordou. Oi, minha netinha linda. Dona Rosa tentou sorrir. Desculpa ter assustado vocês. Eduarda também acordou e correu para abraçar a avó. Vovó, eu tive muito medo. Não precisa ter medo. A vovó é forte. Carlos observou toda a cena familiar e tomou uma decisão. Não podia mais ficar só observando enquanto pessoas boas sofriam por causa de gente corrupta. Carlos se levantou e foi até a recepção da emergência. Moça, aquela senhora ali está há horas esperando atendimento. Quando vai ser atendida? Senhor, tem uma fila. Ela vai ter que esperar. Que fila? A emergência está vazia. A recepcionista ficou sem resposta. Carlos voltou para onde Camila estava e se sentou ao lado dela. Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você acredita que as coisas ruins que acontecem com pessoas boas têm algum propósito? Camila olhou para ele, surpresa com a profundidade da pergunta. Eu quero acreditar que sim. Que no final, Deus vê quem tem coração bom. E se eu te dissesse que às vezes Deus manda pessoas para ajudar? Como assim? Carlos respirou fundo. Estava decidindo se devia revelar quem realmente era. Às vezes a gente encontra pessoas especiais que nos ensinam o que realmente importa na vida. Camila sorriu fraco. Você fala de um jeito diferente para uma como pessoa em situação de rua? Carlos completou. Desculpa, não quis ofender. Não ofendeu, mas a aparência engana, Camila. Às vezes quem parece que não tem nada é quem tem o coração mais rico. Nesse momento o Dr. Henrique apareceu no corredor. Camila, sua mãe pode entrar agora. Camila se levantou rapidamente. Obrigada, doutor. Mas só porque liberou uma vaga. Não é favor. Carlos observou o Dr. Henrique com atenção. Mesmo quando finalmente autorizava o atendimento,
O médico fazia questão de rebaixar Camila. Enquanto Dona Rosa era levada para o consultório, Carlos ligou para João. João, preciso que você faça 2 coisas urgentes. Fala. Primeiro, quero que você garanta que a mãe da enfermeira Camila receba o melhor atendimento possível. Use nossos contatos no hospital. Como? Fala que há um doador anônimo interessado em custear o tratamento dela. E segundo, amanhã quero todas as informações sobre desvio de medicamentos. Tenho fotos que provam tudo. Entendido. E quanto à enfermeira Camila? Carlos olhou para Maria e Eduarda. 2 crianças que tinham passado a madrugada num hospital por causa da negligência. A partir de amanhã, a vida dessa família vai mudar para sempre. 1 semana depois, Camila estava no vestiário do hospital tentando esconder as marcas de cansaço no rosto, quando Dona Teresa apareceu com uma expressão grave. Camila, preciso falar com você. Agora. O coração de Camila disparou. Pelo tom da supervisora, não eram boas notícias. Aconteceu alguma coisa, Dona Teresa? Vem comigo para a sala da administração. Camila seguiu Dona Teresa pelos corredores, sentindo um aperto no peito. Na sala, Dr. Henrique estava sentado atrás da mesa com uma pasta aberta na frente dele. O sorriso no rosto dele não era nada amigável. Senta aí, Camila, Dr. Henrique disse, apontando para a cadeira. Temos que conversar sobre seu futuro aqui no hospital. Meu futuro? Isso mesmo. Você acha que pode continuar desobedecendo ordens e causando transtornos? Camila franziu a testa, confusa. Doutor, não entendo. Semana passada você atendeu aquele homem de novo, contra ordens diretas minhas. Doutor, ele estava ferido. E anteontem, você fez um escândalo na emergência por causa da sua mãe. Camila sentiu uma indignação subir no peito. Escândalo? Doutor, minha mãe estava passando mal. E você achou que por trabalhar aqui tinha direito a tratamento especial? Eu não pedi tratamento especial, só pedi que olhassem ela. Dr. Henrique bateu a mão na mesa. Exatamente. Você questionou minha autoridade na frente de outros funcionários. Dona Teresa tentou acalmar a situação. Dr. Henrique, talvez possamos encontrar uma solução. A solução é simples, Teresa. Camila vai ser transferida para o turno da madrugada, sozinha, sem auxiliares. Camila ficou pálida. Trabalhar sozinha no turno da madrugada era quase impossível. Era um castigo que poucos enfermeiros conseguiam aguentar por muito tempo. Doutor, tenho 2 filhas pequenas. Não posso trabalhar de madrugada. Deveria ter pensado nisso antes de ser rebelde. Por favor, doutor. Qualquer coisa menos isso. Dr. Henrique se recostou na cadeira, satisfeito com o desespero de Camila. Tem uma alternativa. Qual? Você pede demissão. Hoje mesmo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Camila olhou para Dona Teresa, esperando algum apoio, mas a supervisora desviou o olhar. Doutor, esse emprego é tudo que tenho. Tenho contas para pagar, filhas para sustentar. Não é problema meu. Você escolhe, turno da madrugada ou demissão. Camila começou a tremer. Sem aquele emprego, não conseguiria pagar o aluguel, comprar comida para as filhas, muito menos os remédios da mãe. Doutor, me dá mais uma chance. Prometo que não vou mais. Não vou mais o quê? Ser humana? Ter compaixão? Dr. Henrique se levantou. Camila, você nunca entendeu como as coisas funcionam aqui. Aqui é hospital, não casa de caridade. Nesse momento, alguém bateu na porta da sala. Era Lúcia da farmácia, visivelmente nervosa. Dr. Henrique, posso falar com o senhor? É urgente. Estou ocupado, Lúcia. É sobre o problema que conversamos ontem. Dr. Henrique olhou para Camila e Dona Teresa. Saiam. Continuamos essa conversa depois. Camila saiu da sala com as pernas bambas. Do lado de fora, ela se encostou na parede e começou a chorar. Como ia contar para as filhas que podia perder o emprego? Como ia explicar que não conseguiria mais comprar comida? Do outro lado da porta, ela ouviu pedaços da conversa entre Dr. Henrique e Lúcia. Tem alguém investigando? Vi um homem fotografando. Você tem certeza? Precisa parar por algumas semanas. Carlos estava no corredor principal do hospital, quando viu Camila saindo da sala administrativa chorando. Ele se aproximou discretamente. Enfermeira Camila? Está tudo bem? Camila levantou os olhos vermelhos.
Não, não está. Acho que vou perder meu emprego. Por quê? Porque eu cometo o delito terrível de ser humana num lugar cheio de monstros. Carlos sentiu uma raiva imensa. O que aconteceu? Doutor, Henrique quer me transferir para o turno da madrugada, sozinha. Ou quer que eu peça demissão. Isso é opressão. É, mas não posso fazer nada. Preciso desse emprego. Carlos olhou para Camila e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não podia mais ficar só observando enquanto uma pessoa tão boa era destruída por gente corrupta. Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você pudesse mudar alguma coisa neste hospital, o que mudaria? Camila pensou por um momento. Mudaria as pessoas que comandam. Colocaria gente que lembra que medicina é sobre salvar vidas, não sobre ganhar dinheiro. E se eu te dissesse que isso vai acontecer? Como? Carlos respirou fundo. Porque tem gente observando tudo o que acontece aqui. E os dias de Dr. Henrique estão contados. Como você sabe disso? Antes que Carlos pudesse responder, Dona Cleide, a vizinha de Camila, apareceu no corredor do hospital segurando Maria pela mão. A menina estava chorando desesperadamente. Mamãe, mamãe! Camila correu para a filha. Maria, Dona Cleide, o que vocês estão fazendo aqui? Camila, Dona Cleide disse rapidamente. Maria veio na minha casa chorando. Sua mãe desmaiou no quintal. Mamãe, a vovó não acorda! Maria chorou. Corri até a casa da Dona Cleide e pedi para ela me trazer aqui. O mundo de Camila desabou de vez. E a Eduarda? Está com meu marido cuidando da sua mãe. Dona Cleide explicou. Vim correndo trazer a Maria. Camila pegou Maria no colo. A menina de 8 anos tinha corrido sozinha pela cidade para buscar a mãe. Uma criança desesperada, enfrentando ruas perigosas porque não sabia mais o que fazer. Mamãe, a vovó não acorda e a Eduarda está chorando muito. Carlos observou toda a cena e sentiu o coração partir. Uma família inteira se despedaçando enquanto pessoas cruéis brincavam com a vida delas. Camila, vai cuidar da sua mãe. Eu cuido da situação aqui. Como você vai cuidar? Confia em mim. Camila olhou nos olhos de Carlos e viu uma determinação que a tranquilizou. Sem entender por quê, ela sentiu que podia confiar nele. Obrigada. Você é um anjo. Não sou anjo. Sou alguém que não aguenta mais ver injustiça. Camila saiu correndo com Maria no colo. Carlos ficou parado no corredor, observando uma mãe desesperada fugir com a filha nos braços. Nesse momento, doutor. Henrique saiu da sala administrativa e viu Carlos. Você de novo! Não falei para não voltar aqui? Falou. Mas às vezes a gente precisa voltar para terminar o que começou. Está me ameaçando? Carlos olhou diretamente nos olhos de Dr. Henrique. Estou avisando que tudo tem limite. E o seu limite chegou. Seu maluco! Segurança! Seu Antônio apareceu correndo. Que foi, doutor? Tira essa pessoa daqui. Se ele voltar, chama a polícia. Carlos saiu do hospital, mas dessa vez não como um investigador disfarçado. Saiu como um homem revoltado que tinha visto sofrimento demais. No carro, Carlos ligou para João com uma urgência que nunca tinha demonstrado antes. João, mudança de planos. Quero tudo sobre Dr. Henrique e Lúcia até amanhã de manhã. Tudo como? Contas bancárias, propriedades, movimentação de dinheiro, fornecedores, tudo. E depois? Depois vamos acabar com esse esquema de uma vez por todas. E a enfermeira Camila? Carlos pensou na cena que tinha presenciado. Maria, uma criança de 8 anos, correndo sozinha pela cidade para buscar a mãe. Eduarda, de 5 anos, sozinha em casa com a avó desmaiada. A partir de amanhã, a vida dessa família vai mudar completamente. Vou dar fim no disfarce. Vai revelar quem você é? Vou revelar mais que isso. Vou mostrar para Dr. Henrique quem ele estava humilhando. E para Camila, vou mostrar que ainda existe justiça no mundo. Enquanto isso, Camila chegou em casa e encontrou Eduarda sentada no chão ao lado de Dona Rosa, que estava consciente, mas muito fraca. Mamãe! Eduarda correu para Camila. A vovó acordou, mas ela não consegue levantar. Camila se ajoelhou ao lado da mãe. Mãe, como você está? Fraca, filha. Muito fraca. Vou levar a senhora para o hospital. Não, Camila. Já gastamos muito dinheiro. E você está com problemas no trabalho por minha causa. Mãe, não fala assim. Dona Rosa segurou a mão da filha. Camila,
Se alguma coisa acontecer comigo, promete que vai cuidar bem das meninas. Nada vai acontecer com a senhora. Promete, filha. Camila olhou para Maria e Eduarda, duas crianças que dependiam completamente dela. Se perdesse o emprego, se a mãe piorasse, se não conseguisse sustentar a família. Eu prometo, mãe, mas nada vai acontecer. Naquela noite, Camila ficou acordada olhando as filhas dormirem. Maria, que tinha sido corajosa demais para uma criança de 8 anos. Eduarda, que tinha ficado sozinha com a avó desmaiada sem saber o que fazer. Pela primeira vez na vida, Camila sentiu que estava falhando como mãe. Não conseguia proteger as filhas do sofrimento. Não conseguia dar estabilidade para elas. Não conseguia nem garantir que teria emprego na semana seguinte. Deus, Camila sussurrou no escuro. Se existe algum plano, algum propósito nisso tudo, me mostra, porque eu não aguento mais. Do outro lado da cidade, Carlos estava no escritório analisando os documentos que João tinha conseguido sobre Dr. Henrique. O que ele viu confirmou todas as suspeitas. Dr. Henrique tinha problemas de gestão orçamentária. Lúcia estava envolvida em falhas no controle de estoque. E o hospital enfrentava dificuldades na organização dos recursos há mais de 2 anos. Amanhã, Carlos murmurou olhando as evidências. Amanhã tudo muda. Na manhã seguinte, Camila chegou ao hospital com os olhos inchados de tanto chorar. Tinha passado a noite inteira pensando se deveria aceitar o turno da madrugada ou pedir demissão. As duas opções eram terríveis. Camila, você parece um fantasma, Sandra disse quando a viu no vestiário. Aconteceu alguma coisa? Dr. Henrique quer me transferir para o turno da madrugada. Sozinha. Sozinha? Isso é impossível. Ninguém consegue cuidar de um hospital inteiro sozinha de madrugada. Pois é, ele sabe disso. Quer que eu peça demissão. Sandra balançou a cabeça indignada. Que homem cruel. E você vai fazer o quê? Não sei. Se eu aceitar a madrugada, não vou conseguir cuidar das meninas. Se eu sair, não tenho como sustentar elas. E se você procurar outro emprego? Camila deu uma risada amarga. Com que referência? Dr. Henrique vai falar mal de mim para qualquer hospital que eu tentar. Nesse momento, Dona Teresa apareceu na porta do vestiário. Camila, Dr. Henrique quer falar com você, agora. Camila respirou fundo e seguiu para a sala administrativa. Quando chegou, encontrou uma cena que a deixou confusa. Dr. Henrique estava sentado atrás da mesa, mas havia 2 homens de terno que ela não conhecia na sala. Camila, estes são os senhores Roberto Silva e Fernando Costa, do Departamento de Auditoria Interna do hospital. Os homens se levantaram e cumprimentaram Camila educadamente. Enfermeira Camila, precisamos fazer algumas perguntas sobre o funcionamento da farmácia hospitalar, Roberto disse. Sobre a farmácia? Mas eu trabalho na enfermaria. Sim, mas você conhece a funcionária Lúcia Mendes? Camila olhou para Dr. Henrique, que estava visivelmente nervoso. Conheço. Por quê? Temos recebido algumas denúncias anônimas sobre irregularidades na dispensação de medicamentos. O coração de Camila acelerou. Que tipo de irregularidades? Medicamentos sumindo do estoque, requisições falsas, vendas não autorizadas. Dr. Henrique interrompeu bruscamente. Senhores, a Camila não tem acesso à farmácia. Não vai poder ajudar em nada. Dr. Henrique, deixe ela responder. Fernando disse firmemente. Camila percebeu que Dr. Henrique estava com medo. Muito medo. Enfermeira, você já presenciou alguma movimentação estranha envolvendo medicamentos? Roberto perguntou. Camila hesitou. Se contasse o que viu, poderia se meter em problemas, mas se não contasse, estaria sendo conivente com algo errado. Vi Lúcia saindo pela porta dos fundos algumas vezes carregando caixas. Em que horários? Uma vez foi durante a madrugada, quando minha mãe estava internada na emergência. Doutor. Henrique ficou pálido. Camila, você tem certeza disso? Tenho. Era umas 3 da manhã. Os auditores se entreolharam. Enfermeira, mais alguém viu essas movimentações? Camila pensou no homem que sempre aparecia no hospital disfarçado de pessoa em situação de rua. Tinha um paciente que também viu. Que paciente? Um senhor que às vezes vem aqui para curativos. Ele também achou estranho. Você pode nos dar o nome dele? Não sei o nome verdadeiro dele. Dr. Henrique se levantou abruptamente.
Senhores, acredito que já coletaram informações suficientes. Na verdade, Dr. Henrique, também temos algumas perguntas para o senhor. O médico empalideceu ainda mais. Que tipo de perguntas? Sobre suas autorizações para compras de medicamentos nos últimos 2 anos. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Para surpresa de todos, Carlos entrou. Mas desta vez, ele não estava disfarçado. Estava vestindo um terno impecável, cabelo cortado e barba feita. Parecia um empresário bem-sucedido. Camila ficou boquiaberta. Era impossível. O homem que ela conhecia como morador de rua estava irreconhecível. Com licença, Carlos disse educadamente. Sou Carlos Santana, proprietário da empresa de auditoria que está investigando este hospital. Dr. Henrique quase desmaiou. Você não é sem teto? Carlos sorriu friamente. Não, doutor. Sou empresário. E estive investigando este hospital nos últimos 3 meses. Camila estava em choque total. Você mentiu para mim? Carlos olhou para ela com carinho. Camila, posso explicar tudo depois. Agora preciso terminar o que vim fazer aqui. Senhores, Carlos se dirigiu aos auditores. Tenho evidências fotográficas de irregularidades no controle de estoque envolvendo a funcionária Lúcia Mendes e problemas na gestão de compras autorizadas pelo Dr. Henrique. Dr. Henrique tentou sair da sala, mas Roberto bloqueou a porta. Dr. Henrique, o senhor não vai a lugar nenhum. Isto é um absurdo! Vocês não podem me acusar sem provas! Carlos abriu uma pasta e colocou várias fotos na mesa. Estas são as evidências, doutor. Lúcia transferindo materiais hospitalares no estacionamento às 3 da manhã. Documentação inadequada de compras. Movimentações financeiras inconsistentes em sua conta. Camila olhou as fotos e reconheceu exatamente a cena que tinha presenciado. Meu Deus, era isso que eu vi. Exatamente, Camila. Você testemunhou irregularidades graves na gestão hospitalar. Dr. Henrique estava desesperado. Eu posso explicar tudo, não é o que parece. Doutor, Fernando disse, o senhor está sendo convocado para prestar depoimento e recomendo que procure um advogado. E a Lúcia? Já está sendo interrogada em outra sala. Camila não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O homem que ela conhecia como morador de rua tinha se revelado um empresário. O médico que a perseguia estava sendo investigado por desvios. Era surreal demais. Carlos, Camila disse quando os auditores saíram com o Dr. Henrique, preciso entender o que está acontecendo. Carlos se sentou na cadeira em frente a ela. Camila, meu nome verdadeiro é Carlos Santana. Sou dono de uma empresa de auditoria hospitalar. Nos últimos meses, estive investigando irregularidades em vários hospitais da cidade. E por que se disfarçou? Porque é a única forma de ver como as instituições tratam os mais vulneráveis e descobrir esquemas de ilegalidades. Camila sentiu uma mistura de alívio e confusão. Então você nunca precisou dos curativos? Precisei sim. Camila ficou horrorizada. Camila, eu precisava descobrir a verdade e descobri mais do que esperava. O quê? Carlos olhou diretamente nos olhos dela. Descobri a pessoa mais genuína e corajosa que já conheci na vida. Camila ficou vermelha. Carlos, você me enganou durante meses. Eu sei. E peço desculpas por isso. Mas tudo o que senti por você foi verdadeiro. Como assim? Camila, em 15 anos de carreira investigando irregularidades, nunca vi alguém com tamanha bondade. Você sacrificou seu próprio bem-estar para cuidar de um estranho. Arriscou seu emprego por compaixão. Camila balançou a cabeça, ainda processando. E agora? O que acontece comigo? Agora você vai ser promovida a supervisora de enfermagem. O quê? Doutor, Henrique vai ser afastado. O hospital precisa de alguém íntegro para assumir a liderança da enfermagem. E não conheço ninguém mais íntegra que você. Camila começou a chorar. Carlos, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aceita a promoção. Mas eu não tenho experiência em supervisão. Camila, liderança não se aprende em curso. Você já é líder. Vi como suas colegas te respeitam. Como você defende os pacientes. Como você luta pelo que é certo. Nesse momento, Dona Teresa apareceu na porta da sala. Camila, posso entrar? Claro, Dona Teresa. Camila, acabo de receber uma ligação da direção do hospital.
Você está sendo promovida a supervisora geral de enfermagem. Camila olhou para Carlos, incrédula. Como isso é possível? Por quê? Dona Teresa sorriu. O Sr. Carlos aqui é também o novo consultor administrativo do hospital, e ele recomendou você para o cargo. Consultor administrativo? Carlos explicou. Minha empresa foi contratada para reestruturar o hospital. Vamos implementar um programa de humanização no atendimento. E você vai ficar aqui? Vou ficar alguns meses supervisionando as mudanças. Camila sentiu uma esperança que não sentia há anos. Carlos, isso significa que sua vida vai mudar completamente. Sua nova função paga R$7.000 por mês. Camila quase desmaiou. R$7.000 era 4 vezes seu salário atual. Com esse dinheiro, poderia pagar tratamento particular para a mãe, dar educação melhor para as filhas, ter uma vida digna. Eu não sei como te agradecer. Não me agradeça. Você merece isso e muito mais. Mas, Carlos, eu ainda não entendo. Por que fez tudo isso? Por que se importou comigo? Carlos respirou fundo antes de responder. Por que, Camila? Em 3 meses observando você, eu me apaixonei. Não só pela sua beleza, mas pela sua alma, pela sua bondade, pela forma como você ama suas filhas. Camila ficou sem palavras. Você se apaixonou? Perdidamente. E sei que talvez seja difícil para você confiar em mim depois de tudo o que aconteceu. Carlos, Camila interrompeu. Você salvou minha família, salvou meu emprego, trouxe justiça para este lugar. Como eu não poderia confiar em você? Então você me perdoa por ter mentido sobre quem eu era? Camila sorriu pela primeira vez em semanas. Carlos, você pode ter mentido sobre sua identidade, mas nunca mentiu sobre seu caráter. Vi quem você realmente é quando estava disfarçado. E quem eu sou? Alguém que se importa com injustiça. Alguém que protege quem precisa ser protegido. Carlos se levantou e se aproximou de Camila. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você toparia jantar comigo hoje? Como Carlos Santana, não como um homem em abandono. Camila riu. Topo, mas tem uma condição. Qual? Quero que você conheça minhas filhas. E minha mãe, oficialmente. Seria uma honra. Quando saíram da sala, o hospital inteiro estava em alvoroço. A notícia da detenção de Dr. Henrique e Lúcia tinha se espalhado rapidamente. Os funcionários estavam chocados, mas também aliviados. Camila, Sandra correu para abraçá-la. É verdade que você virou supervisora? É verdade. E o cara que você sempre ajudava era um empresário milionário? Camila olhou para Carlos e sorriu. Era. E continua sendo a mesma pessoa boa que eu conheci. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, Camila saiu do hospital sorrindo. Não só porque tinha sido promovida, mas porque tinha descoberto que ainda existiam pessoas boas no mundo, pessoas dispostas a lutar por justiça. E principalmente porque tinha encontrado alguém que a valorizava exatamente como ela era. Uma mãe trabalhadora, uma enfermeira dedicada, uma mulher de coração puro. 3 semanas depois, Camila estava no seu novo escritório, organizando os protocolos de humanização do hospital, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Supervisora Camila, a secretária disse pelo interfone. Tem uma ligação do Ministério Público. Dizem que é sobre o caso Dr. Henrique. Camila atendeu nervosa. Desde que, doutor? Henrique foi afastado de suas funções. Ela temia que de alguma forma fosse envolvida nas investigações como cúmplice. Enfermeira Camila Carvalho, aqui é a promotora Fernanda Lima. Gostaria de conversar com a senhora pessoalmente. Aconteceu alguma coisa? Nada de ruim. Na verdade, a senhora vai ser homenageada. Homenageada? Sim. Seu depoimento foi fundamental para identificar irregularidades que causaram perdas significativas de recursos hospitalares nos últimos 2 anos. Camila ficou em choque. R$2 milhões. Enquanto ela se sacrificava por R$15 de material de curativo, Dr. Henrique e Lúcia roubavam milhões. Promotora, eu só contei o que vi. E foi exatamente isso que precisávamos. A coragem da senhora salvou este hospital. Quando desligou, Camila se recostou na cadeira do escritório que ainda não acreditava que era seu. Em 3 semanas, sua vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. Com um salário de R$7.000, ela conseguiu alugar uma casa maior para a família.
Dona Rosa estava fazendo tratamento particular e melhorando cada dia. Maria e Eduarda tinham se matriculado numa escola particular boa. Pela primeira vez na vida, Camila podia dormir tranquila sabendo que suas filhas teriam um futuro melhor. Supervisora, Sandra apareceu na porta. Posso falar com você? Claro, Sandra. E para de me chamar de supervisora. Somos amigas. Camila, queria te agradecer pelas mudanças que você fez aqui. Que mudanças? Os protocolos novos de atendimento. Agora todo paciente é tratado com dignidade, independente de ter dinheiro ou não. Camila sorriu. Essa tinha sido sua primeira decisão como supervisora. Criar regras claras de humanização no atendimento. Sandra, você lembra como o Dr. Henrique tratava os pacientes pobres? Como lixo. Então, ninguém mais vai ser humilhado aqui. Nem paciente, nem funcionário. E o Carlos? Como estão as coisas entre vocês? Camila ficou vermelha. Bem, muito bem. Nos últimos dias, Carlos tinha jantado na casa dela 3 vezes. Maria e Eduarda tinham se apaixonado por ele imediatamente. Dona Rosa disse que nunca tinha visto a filha tão feliz. Ele vai pedir você em casamento? Sandra perguntou curiosa. Sandra, ainda é cedo para isso. Cedo? Camila, o homem se apaixonou por você quando achava que você era só uma enfermeira pobre. Se isso não é amor verdadeiro, eu não sei o que é. Nesse momento, Carlos apareceu na porta do escritório. Posso interromper? Carlos! Camila se levantou, radiante. Que surpresa! Vim te buscar para o almoço, se você puder. Claro que posso. Sandra se despediu com um sorriso maroto, deixando os dois sozinhos. Como está sendo o seu primeiro mês como supervisora? Carlos perguntou. Desafiador, mas gratificante. Estou implementando todas as mudanças que sonhava quando era só enfermeira. Como o quê? Protocolo de atendimento humanizado, treinamento de empatia para funcionários, sala de apoio para famílias carentes. Carlos olhou para Camila com admiração. Você está transformando este lugar. Estamos transformando. Suas auditorias descobriram os problemas. Eu só estou corrigindo. Camila, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter ajudado aquele homem sujo no corredor? Camila riu. Nunca. Aquele homem mudou minha vida. Como? Me ensinou que bondade sempre vale a pena, mesmo quando parece que não. Me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Carlos se aproximou dela. E se eu te disser que aquele rapaz se apaixonou perdidamente pela enfermeira que o ajudou? Eu diria que a enfermeira também se apaixonou por ele, mesmo sabendo que ele mentiu sobre quem era? Carlos, você não mentiu sobre quem era. Você só não contou sua profissão. Mas seu caráter, sua bondade, sua coragem, tudo isso era verdadeiro. Carlos pegou a mão de Camila. Camila, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Lembra que você falou que às vezes Deus manda anjos para ajudar as pessoas? Lembro. Eu acho que foi o contrário. Acho que Deus mandou você para me salvar. Te salvar do quê? De uma vida vazia. Camila, antes de te conhecer, eu era rico, mas não era feliz. Tinha dinheiro, mas não tinha propósito. Trabalhava só para ganhar mais dinheiro. E agora? Agora eu trabalho para fazer diferença na vida das pessoas. Como você faz? Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Carlos. Camila, você me ensinou que sucesso de verdade não é ter dinheiro. É ter pessoas que amam você por quem você é. E você tem isso. Tenho. Mesmo você sabendo que eu sou rico, que minha vida é completamente diferente da sua? Carlos, você acha que eu me importo com seu dinheiro? Não sei. Às vezes fico com medo de você achar que é muito diferente. Camila riu. Sabe qual é a diferença entre nós? Qual? Você teve dinheiro a vida toda e escolheu ser humano. Eu nunca tive dinheiro e aprendi a ser humana por necessidade. No final, chegamos no mesmo lugar. Carlos sorriu. E que lugar é esse? O lugar onde a gente se importa mais com o coração das pessoas do que com o tamanho da conta bancária. Nesse momento, o celular de Camila tocou. Era Maria. Mamãe, pode vir em casa? A vovó quer falar com você e com o tio Carlos. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe. Ela só quer conversar com vocês dois. Camila desligou intrigada. Minha mãe quer falar com nós dois. Deve ser importante. Quando chegaram em casa, encontraram Dona Rosa sentada na sala, visivelmente melhor.
O tratamento particular estava fazendo milagres. Mãe, como está se sentindo? Melhor, filha. Muito melhor. Dona Rosa olhou para Carlos. Carlos, posso fazer uma pergunta? Claro, Dona Rosa. Suas intenções com minha filha são sérias? Carlos ficou vermelho. Muito sérias, Dona Rosa. Porque minha filha já sofreu muito na vida. Criou 2 meninas sozinha. Me cuidou doente. Trabalhou dobrado para sustentar a família. Eu sei disso. E admiro muito ela por isso. Carlos, Dona Rosa continuou, você é um homem rico. Pode ter qualquer mulher que quiser. Por que escolheu minha filha? Carlos respirou fundo antes de responder. Dona Rosa, eu posso ter dinheiro, mas sua filha tem algo que dinheiro não compra. O quê? Um coração puro. Camila ajudou um morador de rua sujo e ferido, quando isso só trouxe problemas para ela. Sacrificou o próprio bem-estar para cuidar de um estranho. Isso é raro. Dona Rosa sorriu. E você ama ela? Amo mais que minha própria vida. Então tem minha bênção. Maria e Eduarda, que estavam escutando escondidas, gritaram de alegria e correram para abraçar Carlos. Tio Carlos vai ser nosso papai? Eduarda perguntou inocente. Carlos olhou para Camila. Só se a mamãe de vocês aceitar. Aceitar o quê? Camila perguntou confusa. Carlos se ajoelhou na frente dela, tirando uma caixinha do bolso. Camila Carvalho, você aceita se casar comigo? Camila cobriu a boca com as mãos, chocada. Carlos, aceita ser minha esposa e deixar eu ser pai das suas filhas? As lágrimas desceram pelo rosto de Camila. Sim, 1000 vezes sim. Carlos colocou o anel no dedo dela, enquanto Maria e Eduarda pulavam de alegria. Dona Rosa chorava de emoção. Mamãe vai se casar, Maria gritou. Finalmente vamos ter um papai. E que papai? Eduarda completou abraçando Carlos. Naquela noite, durante o jantar de comemoração, Carlos fez um anúncio que surpreendeu toda a família. Camila, você sabe que minha empresa tem vários contratos com hospitais, né? Sei. Estou pensando em expandir os serviços. Criar um programa de humanização hospitalar para todo o país. Que ideia incrível! E quero que você seja a diretora nacional do programa. Camila quase engasgou com a comida. Diretora nacional? Você ia viajar pelo país implementando protocolos de humanização em hospitais. Salário de R$ 15.000 por mês. Carlos, isso é muito dinheiro. É o salário que alguém com sua competência merece. Maria arregalou os olhos. Mamãe, R$ 15.000 é muito? É muito dinheiro, filha. Então agora a gente é rica? Carlos riu. Agora vocês têm segurança financeira, que é diferente de ser rica. Como assim? Eduarda perguntou. Ser rica é ter dinheiro. Ter segurança é saber que nunca vai faltar comida, remédio, escola, casa. Dona Rosa observou toda a conversa com um sorriso no rosto. Carlos, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Por que você se disfarçou para investigar os hospitais? Não tinha um jeito mais fácil? Carlos pensou na pergunta. Dona Rosa, quando você tem dinheiro, as pessoas te tratam bem porque querem alguma coisa. Quando você não tem nada, descobre quem realmente tem bom coração. E descobriu que minha filha tem. Descobri que sua filha tem o coração mais bonito que já vi na vida. Camila segurou a mão de Carlos. E eu descobri que existem pessoas dispostas a se sacrificar para descobrir a verdade. Mamãe, Maria disse, conta para o tio Carlos sobre quando você dividia seu lanche com os pacientes. Maria, conta, mãe. Ele precisa saber como você é boa. Carlos olhou para Camila. Você dividia seu lanche com os pacientes? Às vezes alguns não tinham família para trazer comida. Camila, você trabalhava 12 horas por dia e ainda dividia sua comida? Era só um sanduíche. Carlos abraçou Camila com força. Por isso eu te amo. Você sempre põe o próximo em primeiro lugar. E agora? Eduarda perguntou. Vamos morar numa casa grande? Vamos morar numa casa confortável, Carlos respondeu. Grande o suficiente para vocês brincarem, mas não tão grande que a gente se perca nela. E a vovó vem com a gente? Claro que vem. Família não se separa. Dona Rosa limpou uma lágrima. Carlos, obrigada por devolver a felicidade para minha filha. Dona Rosa, obrigado por criar a mulher mais maravilhosa do mundo. Naquela noite, quando as meninas já tinham dormido, Camila e Carlos ficaram na varanda conversando sobre o futuro. Carlos, às vezes eu ainda não acredito que tudo isso é real.
É real, amor. E é só o começo. Começo de quê? De uma vida onde bondade é recompensada, onde pessoas boas não precisam sofrer, onde famílias como a sua têm o que merecem. Camila encostou a cabeça no ombro de Carlos. Você transformou nossa vida. Não, Camila. Vocês transformaram a minha. Me ensinaram que riqueza verdadeira é ter uma família que te ama. E agora somos uma família. A mais bonita família que já existiu. 2 anos depois, Camila estava no palco do maior congresso de enfermagem do país, recebendo o prêmio de Enfermeira do Ano por revolucionar o atendimento humanizado em hospitais de todo o Brasil. Este prêmio não é meu, Camila disse no microfone, a voz embargada de emoção. É de todos os profissionais que acreditam que medicina é sobre amor, não sobre lucro. Na plateia, Carlos segurava Maria e Eduarda no colo, orgulhoso da esposa que tinha transformado o sistema de saúde do país. Dona Rosa, completamente curada, limpava as lágrimas enquanto via a filha sendo aplaudida de pé por 1000 pessoas. Quero contar para vocês, Camila continuou, como tudo começou. Há 2 anos, eu era uma enfermeira que ganhava R$ 1.700 e quase perdeu o emprego por fazer um curativo em alguém necessitado. O auditório ficou em silêncio total. Aquele rapaz me ensinou a lição mais importante da minha vida, que nossa verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar. Carlos sorriu, lembrando do primeiro dia que viu Camila se ajoelhar no chão frio do hospital para cuidar de um estranho ferido. Hoje, nosso programa de humanização está presente em 300 hospitais brasileiros. Mais de 2 milhões de pacientes foram beneficiados. E tudo começou com um ato simples de compaixão. Maria sussurrou para Carlos. Papai, a mamãe está contando nossa história. Está sim, princesa. E que história bonita, né? Mas quero dizer uma coisa. Camila respirou fundo no palco. Por trás de cada profissional de saúde existe uma família que também se sacrifica. Minhas filhas passaram muitas noites sem a mãe porque eu estava cuidando de outros filhos de outras mães. Eduarda se aconchegou mais no colo de Carlos, lembrando das noites que ficou com medo da vovó não acordar. Por isso, este programa não cuida só dos pacientes. Cuida também dos profissionais e suas famílias, porque ninguém pode dar o que não tem. A plateia explodiu em aplausos. Depois da cerimônia, a família se reuniu no jardim do hotel para comemorar. Carlos tinha uma surpresa especial preparada. Camila, quero te mostrar uma coisa, Carlos disse, entregando uma pasta para ela. O que é isso? Abre. E Camila abriu a pasta e encontrou o projeto de uma fundação. Instituto Camila Santana de Humanização Hospitalar? É sua fundação, amor, com patrimônio de R$ 30 milhões. Carlos, isso é muito dinheiro. É o suficiente para levar nosso programa para toda a América Latina. Maria e Eduarda correram para abraçar os pais. Mamãe vai ajudar crianças de outros países também? Maria perguntou. Se ela quiser, Carlos respondeu. Eu quero, Camila disse emocionada. Quero que nenhuma criança passe pelo que vocês passaram. Dona Rosa se aproximou da família. Filha, posso falar uma coisa? Claro, mãe. Quando eu estava doente, achei que não ia conseguir ver vocês felizes. Hoje vejo que Deus tinha um plano maior. Que plano, vovó? Eduarda perguntou. O plano de usar nossa dor para curar a dor de outras pessoas. Carlos pegou a mão de Camila. Dona Rosa tem razão. Nossa história não foi só sobre nos encontrarmos. Foi sobre encontrarmos nosso propósito. E qual é nosso propósito? Maria perguntou, sempre curiosa. Mostrar que bondade sempre vence no final, Camila respondeu. Naquela noite, no quarto do hotel, Carlos e Camila conversavam sobre os próximos passos da fundação quando Camila fez uma pergunta que o surpreendeu. Carlos, você se arrepende de alguma coisa? Como assim? De ter se disfarçado pessoa em situação de rua? De ter mentido sobre quem era? Carlos pensou por um momento. Sabe o que eu me arrependo? O quê? De não ter te conhecido antes. De não ter estado presente nos primeiros anos das meninas. Mas você está agora, e vai estar para sempre. Prometo que sim. Camila encostou a cabeça no peito de Carlos. Sabe o que aprendi nesses 2 anos? Me conta. Que às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida disfarçadas. Às vezes o anjo da guarda vem vestido de sem-teto. E às vezes, Carlos sorriu, o anjo da guarda vem vestido de enfermeira.
Nós dois éramos anjos um do outro. Sempre fomos. Só não sabíamos. Na manhã seguinte, antes de voltarem para casa, Carlos levou a família para visitar o Hospital São Vicente, onde tudo começou. Olhem, Carlos apontou para uma placa na entrada principal. Instituto Camila Santana de Humanização, Hospital Referência Nacional. Mamãe, seu nome está na porta do hospital, Eduarda gritou empolgada. Quando entraram, foram recebidos por Dona Teresa, agora diretora-geral, e Sandra, que assumiu a supervisão de enfermagem. Camila, que alegria te ver aqui. Sandra abraçou a amiga. As mudanças que você implementou transformaram este lugar completamente. Como assim? Ontem chegou uma família de refugiados sem documento, sem dinheiro, nada. Há 2 anos, eles teriam sido mandados embora. Ontem, foram atendidos com o mesmo carinho que pacientes particulares. Carlos sorriu. Esse era o objetivo. E sabe qual foi a primeira pergunta que fizemos? Dona Teresa completou. Qual? O que a Camila faria nessa situação? Camila começou a chorar. Vocês usam meu exemplo? Camila, você virou lenda aqui. Toda enfermeira nova ouve a história da mulher que arriscou tudo para cuidar de um homem simples. E que descobriu que ele era um príncipe, Sandra riu. Não era príncipe, Carlos corrigiu. Era só um homem perdido que encontrou o caminho através do amor. Quando chegaram no corredor onde tudo começou, Carlos parou exatamente no lugar onde tinha se sentado disfarçado de morador de rua. Foi aqui, ele disse para as meninas. Foi neste lugar que conheci a mamãe de vocês. E foi aqui, Camila completou, que aprendi que fazer o bem sempre vale a pena. Maria olhou para o chão do corredor. Papai, você tinha medo quando estava fingindo? Muito medo, princesa. Medo de quê? Medo de descobrir que as pessoas não tinham coração bom. Mas descobriu que tinham, Eduarda disse. Descobri que algumas têm, como a mamãe de vocês. E agora? Maria perguntou. Qual vai ser nossa próxima aventura? Carlos e Camila se entreolharam, sorrindo. Agora, Camila disse, vamos espalhar bondade pelo mundo inteiro. E mostrar que não importa se você é rico ou pobre, Carlos completou. O que importa é o tamanho do seu coração. E o nosso coração é bem grande, né? Eduarda perguntou. Gigante, Carlos respondeu, abraçando toda a família. 5 anos depois, o Instituto Camila Santana estava presente em 15 países. Mais de 10 milhões de pessoas tinham sido beneficiadas por protocolos de humanização no atendimento médico. Camila havia se tornado referência mundial em humanização hospitalar. Carlos tinha vendido todas as empresas e se dedicava integralmente à fundação. Maria, aos 13 anos, já falava que queria ser médica para continuar o trabalho da mãe. Eduarda, aos 10, sonhava em ser enfermeira igual à mãe. E Dona Rosa, completamente curada, cuidava do jardim da sede da fundação, onde plantou uma roseira para cada vida que a família tinha ajudado a salvar. Na entrada da sede, uma placa resumia a filosofia que mudou milhões de vidas. Bondade não é fraqueza. É a força mais poderosa do mundo. E quando você planta bondade, colhe milagres. Era assinada Família Santana, a enfermeira e a pessoa em situação de rua que mudaram o mundo.